Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para dar início aos nossos estudos da revista Palavra e Vida. Hoje estaremos estudando a lição número 6, a alegria para servir. Estaremos estudando a carta aos Filipenses. Quem eram os filipenses? Os cristãos da cidade de Filipos, que está na carta aos Filipenses, que estaremos estudando, e algumas passagens estão no livro dos Atos dos Apóstolos. Dando continuidade, o sexto estudo desse trimestre, que estamos estudando as cartas de Paulo, uma visão panorâmica das cartas, como eu já tenho dito anteriormente, e a partir daqui nós estaremos estudando nesse domingo a carta aos Filipenses. Nós estaremos orando, pedindo a Deus para dar direção àquilo que estaremos fazendo aqui nesta aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque estamos reunidos, meu Deus, para estudar a Tua Palavra, Pai, para poder aprender de Ti, Senhor, da Tua graça, do Teu conhecimento. Ó Deus, te pedimos que o Teu Santo Espírito possa, através da Tua Palavra, usar a minha boca, usar o meu intelecto, usar a minha mente, para que esse estudo corra bem e que ele possa, ó Pai, servir de crescimento espiritual, na Tua graça, no Teu conhecimento, a todos quantos estiver vendo e ouvindo esta aula. Toma-nos nas Tuas mãos, meu Deus. Tem misericórdia de nós, das nossas vidas, perdoa os nossos pecados e abençoa-nos grandemente, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos com as nossas Bíblias abertas na carta de Paulo aos Filipenses. A partir do capítulo 1, nós veremos que ele diz o seguinte, no versículo 3. 2. Graça e voz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Alegria em servir. No serviço cristão, a carta aos Filipenses. Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Então, se a gente for pensar aos olhos humanos, ele não teria razão nenhuma de estar alegre, de expressar alegria, e muito menos de
de estar passando para aqueles irmãos de Filipos a alegria em tê-los, porque eles se não estavam bem. Mas Paulo estava ali cumprindo a sua missão, estava ali cumprindo aquilo que Deus determinou para ele. Então, ele aceitou de bom grado a vontade de Deus. Ele não se opôs ao plano de Deus para a sua vida. Então, nos diz aqui que essa é uma das cartas mais revigorantes em meio às crises, pois ela expressa a alegria cristã. Mesmo estando preso, acorrentado, quando escreveu, como é que alguém nessas condições pode pensar em alegria? Aos olhos humanos, isso seria impossível. Todavia, o apóstolo expressa um profundo sentimento de satisfação por saber que o evangelho de Jesus estava sendo pregado em todos os lugares, mas também sentia alegria, pois lembrava-se da comunhão que lá havia naquela igreja, quando lá ele esteve, e que aquela comunhão continuou existindo. Esse sempre é um grande desafio para nós, permanecermos alegres em meio às circunstâncias adversas, como nos diz o versículo 4 do capítulo 4 de Filipenses. Filipenses 4, 4. Nos diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos significa alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus em oração e súplica com ações de graças. Bem, nós lemos primeiramente Filipenses 1, de 3 a 11. Agora, Filipenses 4, de 4 a 6. Então, o início da igreja em Filipos. No livro de Atos, capítulo 16, de 6 até 40, há um relato de como Paulo, planejando voltar de sua viagem missionária para fortalecer a fé dos irmãos das igrejas que já estavam estabelecidas, ele teve uma visão. Deus fez uma revelação a ele. Que foi a seguinte: através de um sonho, um homem pedia a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia era uma região mais pro lado da Ásia, tá? Onde hoje está o leste europeu. E ali ele teve essa visão, essa revelação através de um sonho que o Espírito de Deus passou a ele. Isso está em Atos 16, versículo 9. Então vamos lá ver Atos 16, versículo 9. A visão em Troas. Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos. Lídia, a pitonisa, o carcereiro de Filipos. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E aí eles se deslocaram para a Macedônia.
E no caminho para a Macedônia, a primeira cidade que eles passaram foi a cidade de Filipos, tá? Filipos, a cidade dos filipenses. Por isso a carta aos filipenses. Bem, Paulo obedeceu ao chamado de Deus, crendo que era vontade de Deus, e ali foi usado pelo Espírito Santo para a conversão de 3 pessoas importantes. E veja bem, Deus não faz as coisas à toa. Em tudo Deus tem um plano, em tudo Deus tem um propósito para que seja cumprido. Ali houve a conversão de 3 pessoas. Lídia, uma senhora religiosa e com muitas posses, uma jovem possessa e um servidor público, carcereiro, que está lá no livro de Atos, capítulo 16, de 11 a 15, de 16 a 16, 18 e 19 a 34. Então, Paulo inicia sua carta apresentando e fazendo uma oração aos filipenses, de 3 a 11, que foi exatamente o primeiro texto bíblico que foi lido agora nesta aula. E ali ele agradece a Deus a constância e a alegria daqueles irmãos, porque apesar de toda a perseguição, a igreja crescia. Porque a obra que estava ali sendo feita não era uma obra de homens, era uma obra de Deus. Feita por homens? Sim, por homens que foram chamados por Deus, que foram capacitados por Deus para fazer aquela obra naqueles lugares, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, da salvação em Jesus Cristo. E aí, apesar da perseguição, a igreja crescia. Ele continuava pedindo para que o amor daqueles crentes transbordasse, que fossem cheios de ciência e de conhecimento do Senhor e da sua graça. Ciência e conhecimento do Senhor, que fossem conhecedores da palavra de Deus, que tivessem conhecimento da palavra de Deus para que pudessem falar de Jesus, de Cristo, da salvação, com autoridade vinda de Deus e com base, com firmeza, tendo convicção daquilo que ali estavam pregando, não inspirando dúvidas, porque Deus não é um Deus de dúvida, Deus é um Deus de certezas. Então ali era necessário isso. Mas além do conhecimento do Senhor, também da graça, de depender do Senhor, de contar que a graça de Deus se manifestaria, e como se manifesta até hoje, capacitando aqueles irmãos naquele momento, como também nos capacita nos dias atuais. Sendo assim, eles poderiam provar as coisas excelentes da vida cristã até a volta de Cristo. No item 2 dessa lição, nos diz, apesar das circunstâncias, alegria. de 12 a 26. Alegria, como nos diz lá no hino 403. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Esse é o refrão do hino 403, do cantor cristão, o hinário das igrejas batistas, né? O hinário tradicional das igrejas batistas, porque também há um outro hinário, que é o hinário para o culto cristão, o HCC, onde houve uma reformulação de letras, de vocabulários e algumas mudanças nos mesmos hinos que estão no cantor cristão, e foram acrescidos cânticos que já
faziam parte da liturgia dos nossos cultos. Bem, vamos lembrar que o início do ministério de Paulo em Filipos teve um episódio de muita alegria, apesar do perigo que ocorrera, das perseguições. Ele e Silas estavam presos e acorrentados, cantando louvores, e então houve um terremoto. E aquele terremoto que se deu ali desprendeu, soltou as correntes que os prendia. E o que aconteceu? Paulo pôde testemunhar ao carcereiro, o qual estava totalmente sem esperança, querendo tirar a própria vida, porque se aqueles prisioneiros escapassem, ele seria morto. Se ele não tirasse a própria vida, ele seria assassinado, seria morto como penalidade por ter permitido que aquilo acontecesse. Só que eles não fugiram, tá? Eles evitaram que aquele carcereiro cometesse um suicídio e perdesse a possibilidade da salvação em Cristo Jesus. Talvez Paulo, ao escrever essa carta, se lembrasse desse ocorrido. Entretanto, se vê na mesma condição em Roma, pois no verso 18 diz: com isto me regozijo sim, me alegro sim. Sempre me regozijarei, me alegrarei. Assim vemos um servo de Deus louvando em uma situação difícil. E nós? Como está a nossa disposição quando tudo está aparentemente ruim? Cantamos ao Senhor? Louvamos, agradecemos? Será que temos esta atitude? Que agimos desta forma? Eis uma questão para refletirmos, para fazermos uma autoanálise da nossa vida cristã e das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, do nosso testemunho. Paulo continua e expõe o seu sofrimento, de 12 a 18. Fui injustiçado nas cadeias, no versículo 13. Foi injustiçado nas cadeias, versículo 13. E também enfrentou inveja de colegas, 15 a 18. Esse episódio aconteceu quando Paulo não estava presente na igreja. Alguns intrusos buscavam a preeminência aproveitando-se desse fato. Um arsenal de pastores e líderes muitas vezes sofre com a disputa de cargos entre irmãos, trazendo sofrimento, como disse Paulo, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Verso 17. Contudo, o apóstolo afirma que, apesar de tudo, experimentou muitas bênçãos, seja na guarda pretoriana da igreja e na sua própria vida. Na guarda pretoriana, quando ele estava lá preso em Roma, tá? A ponto de chegar a pensar numa difícil escolha, morrer ou viver. E ele confessa que, se fosse possível, desejava partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. No versículo 23. Então, no versículo 12, nos diz o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação,
pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas, porém, julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ficar na carne significa ficar vivo. A carne aqui não significa o pecado, que já falamos em outras lições, a concupiscência da carne, os pecados carnais. Não é isso que ele quer dizer. Então, apesar das circunstâncias, alegria que ele expressava pela certeza da sua salvação, pelo evangelho pregado ali àqueles irmãos, pela igreja que ali foi implantada e que se desenvolvia, que não ficou parada no tempo nem no espaço. Ela não deixou de cumprir a sua missão da pregação do evangelho de Jesus, da salvação em Cristo Jesus. No item 3, motivação para viver e alegrar-se. Capítulo 1, 27, capítulo 2, 30. Então diz aqui, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estás no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. E isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, querendo se achar melhor, querendo suplantar os outros, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Respeitar os outros e respeitar também, é claro, além, não é deixar de valorizar reconhecer o seu valor, mas não querer se achar melhor do que os outros. Respeitar e reconhecer as qualidades alheias também. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus humilhou-se, sendo Deus, tomou a forma humana. Não se vangloriou por ser o Filho de Deus. Porque nós, simples mortais, nos gloriaríamos de quê? Com a insignificância que temos. Então essa é uma lição de humildade. Humildade, né? Não é se menosprezar, é reconhecer o seu valor e também o valor dos outros. Tá? Muito importante isso. O relacionamento humano era algo que preocupava o apóstolo, sendo um desafio para nós também. A alegria, com certeza, depende dos relacionamentos com as pessoas que conhecemos. Um dos grandes problemas nas famílias e, essencialmente, nas igrejas é a desavença entre irmãos. Por isso, para que haja verdadeira unidade no Espírito, é fundamental que nada façais por partidarismo ou vanglória. Versículo 3 do capítulo 2. Mas sim fazei tudo sem murmurações nem contendas. 2,14. Não líamos o 14 ainda. Em Filipenses 1, de 27 a 30, Paulo vai observar que deveras aparece oposição dos adversários, assim como ao pecado de dentro, o qual como ao pecado de dentro, o qual Paulo chama de partidarismo ou vanglórias, as pessoas querendo aparecer, querendo buscar divisões. Isso é perigoso. Essas divisões é uma situação muito problemática dentro da igreja. Aqui está lembrando, na lição, os problemas da igreja dos Coríntios, que era dividida em 4 facções. E isso causava problemas seríssimos na igreja, inclusive de se desviar da própria palavra de Deus, né? Coisas que não é bom. Então a gente vê o seguinte: havia ali contendas e ciúmes. O que então motiva a busca pela harmonia? Precisa ter harmonia. É a comunhão, é a direção do Espírito Santo, é a exortação em Cristo. Tudo deve ser em Cristo, pois assim a comunhão de fato prevalece. Uma comunhão verdadeira, não é um fingimento. Alguma consolação em amor. Se o amor de Deus está em nós, como nos demais, isso nos faz unidos uns aos outros e queremos o bem comum. Alguma comunhão do Espírito, alguma comunhão do Espírito. Assim como existe um só Espírito, ele não pode ser dividido. Qual é o resultado de estar desse modo em Deus? E que há de pensar de igual forma, igualmente,
ter o mesmo amor, ficar unidos de alma e ter o mesmo sentimento, aquele que houve em Cristo Jesus. Tá? Esse é o exemplo para viver uma vida feliz. Paulo vai relatar o feito de Jesus por nós, contando este feito a partir da cruz. Então é justamente o que nós lemos no capítulo 2, né? 1 de 27 a 30, que não foi lido, nos diz o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vos vá e vos veja, esteja ausente, tá? Ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Desculpe, isso foi lido. Repeti esta leitura. Do versículo 14 em diante, que nós não lemos, que nos diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Alegrai-se da tristeza, da perseguição. É uma situação extremamente difícil, que estar alegre numa situação dessas tem que estar realmente em muita comunhão com Deus, né? Deixar que o Espírito realmente tome a frente da nossa vida. Bem, Paulo diz aqui que ele vivia de acordo com detalhes da lei. Ele dá um testemunho da vida dele antes da sua conversão, como judeu, tá? Fariseu, um fariseu muito zeloso por cumprir a lei do Antigo Testamento, perseguiu cristãos, fez o que aconteceu achando que aquilo era o certo. Mas o Espírito de Deus o chamou. Deus o escolheu para desenvolver o ministério fora dos judeus. O ministério aos gentios, os não-judeus. Então, qual era o fundamento da alegria de Paulo daquela igreja? A linha de pensamento discorrida por ele é que a alegria é no Senhor. Isso já vem o quê? De 3 de 1 a 21. Razão para alegrar-se. Então, veja bem. Ele esteve ali sendo um perseguidor, passou a ser perseguido. Tá? Ele retrata a figura de um atleta em 3 de 12 a 16. Para mostrar o perigo de achar-se satisfeito com a vida presente, ao passo que precisamos melhorar sempre. Precisamos progredir. Não podemos, a nossa vida cristã não pode ficar estacionada num patamar devido. O crescimento na graça, no conhecimento de Cristo é constante. Assim como na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, na nossa vida cidadã, nós não podemos parar no tempo nem no espaço. Nós temos que estar cientes daquilo que se passa. Nós temos que ter conhecimento dos fatos. Nós temos que saber o que acontece para podermos testemunhar a nossa fé cristã de forma viva e eficaz.
Não vamos colocar fatos como se como falando de coisas passadas que não existem mais, que não se fazem presentes. Então, a nossa vida tem que ser contextualizada. Não é adquirir valores errados, não. É procurar conhecer as coisas e desenvolver uma visão adaptada, uma visão crítica e vendo o que é da vontade de Deus, o que não é, como será a nossa vida, o nosso testemunho no meio de um mundo novo, com muitas coisas novas, porque há muitas situações, as coisas mudam e nós temos que estar cientes dessas mudanças, tá? Nós ainda seremos cidadãos do celestes, mas por enquanto somos cidadãos do mundo vivendo segundo a vontade de Deus. E isso não pode ser perdido de vista da nossa mente, do nosso dia a dia. Né? Então aqui ele diz para mostrar o perigo de achar-se satisfeito na vida presente. Então ali precisamos melhorar sempre, conhecer mais de Cristo, tendo comunhão com Cristo, demonstrando o nosso amor através de serviço cristão. Numa Olimpíada, o atleta é motivado a sempre prosseguir para o alvo. Nada deve desconcentrá-lo na hora da prova. Assim somos nós na nossa carreira cristã. Precisamos deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão adiante. Então, como diz lá em 3,14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo, contando com a nossa vida futura na eternidade. Mas enquanto não estamos na eternidade, vamos saber viver e testemunhar no mundo que a gente está vivendo, aqui nesse planeta, nesse plano terreno. Né? Então nós temos que ter essa visão. Não vamos viver como se fôssemos seres de outro mundo, extraterrestres, que isso seria um ponto extremamente negativo para a igreja cristã. Ao falar coisas sem nexos, coisas que não são reais. Então, o que a gente precisa abandonar? O que nos atrapalha de correr a carreira cristã e de almejar o prêmio que Deus tem a nosso favor? Há algumas estratégias que Paulo compartilhou, entre elas. Imitar o exemplo dele, que está em 3,17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. O segundo, evitar maus exemplos, no versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. No terceiro, ele nos diz, há muitos inimigos da cruz de Cristo a nos rodear, mas nunca devemos permitir que tais pessoas sejam exemplos para nós. Agora sim, no terceiro, olhar firmemente para a pátria celestial. 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E isso é a nossa vida futura, a nossa vida da eternidade. Então nós temos que viver no mundo como se
estivéssemos, e temos que viver no mundo, nos preparando para essa vida da eternidade, mas sem saber o que se passa no mundo, tá? Mas não é sem saber o que se passa no mundo, para a gente poder viver e testemunhar de forma verdadeira, né? Nesse viés, então, precisamos lembrar que a nossa pátria é a pátria celestial. Mas, no momento, a nossa pátria é o Brasil. Nós somos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do planeta Terra. Então, a gente tem que estar com essa visão, não podemos perdê-la. Por mais distraídos que fiquemos com as coisas desse mundo, logo devemos olhar para o alto, porque a nossa pátria está no céu. Quando aquele dia chegar, uma das glórias que havemos de desfrutar será a transformação do nosso corpo carnal. Então, todas as dores, enfermidades, imperfeições, males dessa vida e aparente finitude, tudo será vencido. Seremos à semelhança de Cristo e transformados e glorificados. 1 João 3:2, Romanos 6:5. Então, quando fala-se aí na pátria celestial, claro, será a vida futura. Nós estamos nos preparando. Então, todo o preparo para viver na pátria celestial se dá enquanto nós estamos vivendo na pátria terrena. A gente tem que ter sabedoria para viver. Concluindo a lição, nos diz, que muitas vezes nos sentimos injustiçados pela vida, murmurando e reclamando porque acontece isso ou aquilo. Nesse estudo, somos desafiados a encarar a realidade. É preciso dizer que até mesmo em circunstâncias desfavoráveis, Deus está no controle de tudo. Tudo o que acontece está sob o controle de Deus. Tá? Então, Jesus é o nosso exemplo maior, o qual deixou a sua glória e passou pelas mesmas provações, se comparadas às nossas, e ainda foi morto na cruz, sem ter cometido pecado algum, ou crime algum, ou delito algum. Paulo também é exemplo para nós, pois mesmo na prisão, sentia-se alegre com a vida e olhava para a frente, na verdade, para o alto, para o prêmio que lhe estava proposto no céu. Sigamos esses exemplos e sejamos alegres em Cristo Jesus, como diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei. Minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. A primeira estrofe que eu não cantei desse hino, 403, nos diz: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. O outro que eu cantei é o hino 410, Felicidade no Serviço. Muito conhecidos, né? Na liturgia das igrejas batistas, com essa letra, com esse número, que em outras denominações, a maioria desses hinos alguns têm outros títulos e muda algumas palavras, mas permanece a mesma música e o mesmo sentido, que é o louvor e a adoração a Deus. Alegria em servir ao Senhor. A alegria é uma coisa muito importante para a vida cristã. Nós precisamos expressar essa alegria. Nós não estamos debaixo de uma lei pesada. Nós estamos debaixo da graça de Deus. A lei foi conservada naquilo que é real, naquilo que foi necessário. Jesus veio para implantar a salvação pela graça. O Espírito de Deus opera nas nossas igrejas, opera em cada um de nós, da mesma forma que atuava nos tempos bíblicos. Nós precisamos nos apoderar dessa promessa, viver essa promessa, nos apropriarmos dela e ver que Deus atua na nossa vida e que a alegria precisa estar expressa nas nossas vidas. Nós, cristãos, precisamos demonstrar essa alegria que o Espírito de Deus nos concede, que a salvação em Jesus Cristo nos dá. Isso a gente tem que viver. A vida cristã é uma vida de alegria. A vida cristã não é uma vida de obrigação, não é de suportar fardos pesados, de ficar fazendo as coisas por obrigação. Não, é por amor. Porque o amor de Jesus, o amor de Deus, alcançou a nossa vida. E nós precisamos demonstrar esse amor, essa alegria, onde quer que estivermos. Para pensar e agir. Se porventura você fosse condenado injustamente, como você se comportaria? Talvez para muitas pessoas o mundo acabasse. A vida não teria mais valor. Coloque-se no lugar de Jesus e de Paulo, refletindo que Deus está no controle, mesmo que a injustiça prevaleça. A alegria passa por relacionamentos com o próximo. Você se sente alegre com sua família e irmãos da igreja? Será que na sua igreja você sente verdadeira unidade do Espírito? São questões reflexivas para cada um pensar
refletir naquilo que está acontecendo. Se o problema é com as pessoas, ou se o problema é com você, comigo, com cada um de nós. Isso precisa ser feito. A autoavaliação tem que estar presente na vida cristã. A gente tem que ver como nós estamos agindo. Estamos corretos? Não estamos? Então, temos que nos autoavaliar para poder prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se não agirmos assim, dificilmente atingiremos esse alvo, porque vamos achar que tudo está bom, e não é tudo que está bom. A gente tem defeito e a gente precisa se corrigir. A gente precisa confessar os nossos pecados a Deus, nos arrependermos e viver a vida segundo a vontade de Deus. Eu quero agradecer pela atenção de todos durante essa aula, desse estudo. Eu espero que ele realmente seja de grande valia para todos que estão acompanhando, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estejamos em oração dentro dos nossos propósitos, pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa classe, por todos os nossos irmãos, pela vida de cada um de nós, e para que Deus opere abrindo portas, curando enfermos, porque Deus faz isso. O Espírito de Deus opera. Nós temos que ter fé. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela aula que aqui podemos desenvolver, porque Tu pudeste me usar. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação, que pôde nos alcançar. Queremos Te pedir, meu Deus, que Tu tenhas misericórdia do nosso país, do povo brasileiro, da condução que o nosso país tem tido, Senhor Deus. Toma, ó Pai, os poderes constituídos, Senhor. Toma, ó Deus, o povo brasileiro. Dá-nos, ó Deus, sabedoria de poder testemunhar da Tua graça, do Teu amor a todos, ó Pai. Dando testemunho vivo e verdadeiro da fé em Teu Filho Jesus. Abençoa, Deus, a nossa igreja, abençoa a nossa classe, os nossos irmãos. Ministra, Senhor, a cura de enfermidades. Senhor, abre as portas de oportunidades para aqueles que estão precisando. Seja conosco, meu Deus, dá-nos a Tua unção, o Teu poder. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.